Bom dia a todos, o meu nome é Giovana e eu vou apresentar o meu TCC intitulado Halocinese e Sedimentação, na porção sudeste do BS-500, Bacia de Santos. Bom, quando ocorrem evaporitos, compostos predominantemente por halita, também conhecidos como sal, são muito importantes na evolução tectônico-estratigráfica de uma bacia sedimentar. Nesse exemplo, usaram detergente para representar o sal e despejaram areia fina por cima. E como são rochas de densidade muito baixa e mecanicamente fracas, a tensão tende a se acumular nela e elas se comportam como um fluido. Quando soterrados, tendem a ficar gravitacionalmente instáveis e se movimentar deformando as rochas sobrepostas, em um processo chamado de halocinese. Diferentes situações podem servir de gatilho para o início dessa tectônica salífera. Nos casos envolvendo a tectônica distensiva, a formação de grabens incita o chamado de diapirismo reativo, no qual o sal aproveita as zonas de fraqueza geradas para ascender. Esse estágio é seguido por um estágio ativo, no qual o sal ativamente força a sua subida até a superfície. E ao emergir, ele inicia uma fase de diapirismo passivo, no qual o sal se avança e se torna alóctone. A dinâmica pode continuar mesmo com o fim da ascensão, porque o colapso pode entrar em queda, gerando depocentros ativos e estruturas tipo casco de tartaruga. E já em cenários atectônicos, os principais gatilhos são a declividade de um talude e o aporte sedimentar com cargas diferenciais, sendo que ambos comumente são relacionados e acabam gerando domínio de deformação, uma região de alívio mais proximal, uma região de transição e uma região compressiva. E outra característica importante é a geometria tridimensional do diápiro. Aqui vale apontar uma coisa, que diápiro, ele descreve um corpo que se move, invade e perfura de forma discordante as rochas sobrepostas. Mas mesmo que não seja no senso estricto, muitas estruturas são chamadas de diápiro, pois representam estágios que podem levar à formação de um diápiro. E esse processo todo é chamado de diapirismo. E bom, o sal pode migrar tanto de fontes lineares quanto de fontes pontuais. E a ascensão do diápiro ela influencia na distribuição das camadas previamente formadas e na deposição das unidades depositadas cronocorrelatamente à sua ascensão. Ao ascender, ele forma barreiras, ele forma altos e forma baixos topográficos, no quais os sedimentos tendem a migrar. Um tipo de depocentro são as chamadas mini-bacias, que são bacias sedimentares com poucos quilômetros de diâmetro, formadas no espaço onde o sal se retirou. E a relação entre a taxa de sedimentação e a taxa de ascensão do diápiro, ela pode ser inferida ao analisar o topo e a base de um diápiro e as terminações estratais em gancho, hook, ou em cunha, wedge, e o empilhamento estratigráfico vertical. E levando tudo isso em conta, a Bacia de Santos ela é um interessante objeto de estudo do tema. É uma bacia de margem continental brasileira, conhecida pela tectônica salífera expressiva de evaporitos depositados no Aptiano. A área avaliada está localizada na porção sudeste do bloco BS-500, no norte da Bacia de Santos, e tem aproximadamente 1.120 km². A formação dessa bacia está relacionada ao evento de ruptura do supercontinente Gondwana e abertura do Oceano Atlântico, com início no Cretáceo inferior. E a evolução da bacia ela é dividida nas sequências rift, pós-rift e drift. A formação Ariri, que é a unidade evaporítica da bacia, ela foi depositada no Neoaptiano e sua movimentação teve início no Albiano. Como as rochas da bacia não afloram, o conhecimento da estratigrafia depende da correlação de dados indiretos, as linhas sísmicas, e de poços, que são dados diretos. O rifteamento neocomiano gerou dois trends principais, falhas distensivas, NSW, em zonas de fraqueza do Brasiliano, e falhas de transferência, NWSE, que segmentaram o rift e formaram subbacias compartimentalizadas, que são chamadas de embaiamentos. A movimentação do sal ela gerou uma frente distensiva e uma frente compressiva, separadas pela falha de Cabo Frio. O principal objetivo desse trabalho foi entender a dinâmica e evolução da tectônica salífera nessa área e compreender os gatilhos da movimentação do sal, estimar a cronologia das principais falhas e avaliar a influência da tectônica salífera na estratigrafia, especialmente na formação de mini-bacias. Para isso, utilizou-se como método a interpretação sísmica de detalhe, analisando quantitativamente a dinâmica da movimentação do sal na região. O principal material utilizado foi o bloco sísmico 3DBS500, e os horizontes e falhas foram interpretados no software OpenDetect 6.6 Pro, usando alguns plugins e filtros disponibilizados pelo software. Foram traçados horizontes sísmicos com base em respostas sísmicas abrangentes de fácil reconhecimento em toda a área e com terminações estratigráficas reconhecíveis. No total foram traçados 4 horizontes entre o topo do sal e o fundo do mar, sendo que o topo do sal e o horizonte 4 são picos negativos e os demais são picos positivos.
Considerando que a área de estudo tem aproximadamente 40 km em crossline e 28 em inlines, o sal foi espaçado em 250 metros em inline, o H1 500 em inline e crossline, o H2 500 em inline e crossline, o H3 de forma irregular, variando de 200 a 900 metros em crossline e inline, o H4 500 metros em crossline e inline, e o fundo do mar 200 metros em inline. As falhas elas foram espaçadas em 500 metros, tanto em inline quanto em crossline. E a metodologia utilizada compreendeu duas abordagens: a interpretação sísmica de detalhe e relações entre os pulsos de movimentação do sal e a criação e preenchimento das mini-bacias. E como resultado, foi determinado o arcabouço tectônico-estratigráfico da área. Essas são as 6 superfícies, então, que foram interpretadas: o topo do sal, H1, H2, H3, H4 e o fundo do mar. E usando como base os 6 horizontes, foram criados mapas de isócronas para determinar as espessuras relativas entre as sequências, sendo que a sequência 1 foi entre o topo do sal e H1, a sequência 2 entre H1 e H2, a sequência 3 entre H2 e H3, a sequência 4 entre H3 e H4 e a sequência 5 entre H4 e o fundo do mar. E foram analisadas feições dentro de cada sequência, como superfícies erosivas, mini-bacias, depósito de transporte de massa, espessamentos de camada, anticlinais de rollover e dobras. E a partir das inlines e da crossline, com os usos dos atributos sísmicos, foram mapeados 160 planos de falhas, que foram divididos em 3 grupos devido às suas geometrias e às sequências nas quais elas ocorrem. As falhas são predominantemente caracterizadas como falhas conjugadas, sintéticas e antitéticas, que formam gravens de crista em cima de diápiros, sendo que normalmente são planos quilométricos anastomosados e que formam zonas de falhas. Além das conjugadas, as unidades também são afetadas por falhas normais de expressão regional. Elas têm direção aproximada a N60E, sendo 2 delas antitéticas e umas sintéticas, e são definidas com base em feições típicas, como anticlinais de rollover, espessamentos de camada e geometria tipo rampa, patamar, rampa. A falha NESW antitética começou seu desenvolvimento durante a deposição da sequência 2 e maior deslocamento durante a deposição da sequência 3. A falha NW norte, também antitética, teve um maior deslocamento durante a deposição da sequência 3. E a falha NWSE sintética é a única com mergulho para sul, e o maior desenvolvimento foi durante a deposição da sequência 4 e 5. E por fim, ocorrem falhas lístricas de baixo ângulo que deformam apenas as sequências estratigráficas mais recentes. Essas falhas ocorrem comumente na sequência 5, mas por vezes também intersectam a sequência 4. São predominantemente sintéticas, mas também ocorrem como oblíquas ou até antitéticas, principalmente na borda das mini-bacias e nas zonas de graven de crista. E são associadas também comumente a depósitos de transporte em massa. Na área predominam diápiros de geometria tipo salt rollers, que são corpos lineares assimétricos sem feição de estoque em seção, e salt anticlines, que são corpos lineares simétricos também sem feição de estoque em seção. As salt anticlines elas apresentam direções que variam de paralelas até perpendiculares ao mergulho da bacia, enquanto os salt rollers são predominantemente oblíquos. E na porção SE da área ocorrem sobreposição de diápiros com essas feições. As salt rollers elas têm extensão entre 6 e 10 km e se conectam, e são assimétricas com o maior lado do mergulho suave para norte, onde bordeiam a parede de falhas normais, e comumente apresentam feições de casco de tartaruga. Já as salt anticlines têm 2 direções preferenciais, NW, SSE e leste-oeste. Elas têm entre 10 e 13 km e as direções e larguras também variam. E a análise integrada do arcabouço tectônico-estratigráfico permitiu fazer inferências sobre a evolução da tectônica salífera. A sequência 1 ela apresenta características que indicam que a sua deposição se iniciou antes da tectônica salífera, ou seja, ela é uma unidade pré-holocinética. Ela apresenta espessuras constantes, que são indícios de rafting, e ela apresenta dobras, principalmente na borda de salt anticlines norte e sul. E também existem indícios na região sudeste da área, principalmente essas feições erosivas, que indicam que o sal pode ter migrado ali para aquela região. E a mini-bacia 1, a sua formação está relacionada com a região onde a sequência 1 apresenta dobras mais fechadas.
A sequência 2 ela possui características importantes, a presença dessas anticlinais de rollover e a instalação das mini-bacias 2 e 3. A anticlinal de rollover indica o início da formação da falha NE-SW e as mini-bacias se instalaram sobre essas superfícies erosivas. A bacia 2 ela ainda é um depocentro ativo e a mini-bacia 3 ela foi mais ativa durante a deposição da sequência 2 e a sequência 3. A região onde a sequência 2 ela tem a menor espessura apresenta superfícies erosivas e a região com a maior espessura, aqui para norte, é uma zona de maior deposição, seja pelo aumento do aporte sedimentar, a formação de falhas, ou a sincronicidade de ambos. Durante a deposição da sequência 2, a mini-bacia 1 continuou ativa com terminações em cunha, indicativas de uma maior taxa de sedimentação em relação à ascensão do sal. A espessura máxima da sequência 3 ela ocorre na região das falhas normais antitéticas devido ao espessamento das camadas que nós podemos ver nessa figura e nessa figura. E nessa época, portanto, essas falhas antitéticas elas estavam ativas. E a sua maior zona de espessura também é nessa região central, onde está tendo a deposição da mini-bacia 2. E também são formados grabens de crista, principalmente na região sul. A sequência 4 ela tem a maior espessura na região central e na região norte da área. Referente às mini-bacias, começou a deposição da mini-bacia 4 nessa região da falha central NESW, onde ocorrem essas feições tipo casco de tartaruga. Essa sequência ela também é marcada pela nucleação da falha sintética NWSE, aqui na porção sul, marcado pelo espessamento das camadas nessa região. E por fim, algumas feições erosivas existentes na porção SE da área, elas indicam surgimento na região concomitante com a ascensão desse diáporo existente na porção extrema sul. E a sequência 5, ela tem espessuras maiores na região central da área, principalmente relacionados com a mini-bacia, e a movimentação da falha, nessa porção aqui, sintética NWSE. Essa sequência ela tem como característica principal a formação dessas falhas lístricas, nessa porção mais superficial, e de depósitos de transporte de massa, que ocorrem predominantemente no sentido do talude, na borda das mini-bacias e em regiões de grabens de crista. Inclusive, grabens de crista também influenciaram a deposição dessa sequência. Os horizontes e sequências traçados foram correlacionados com as unidades geológicas formais com base na classificação proposta por Assini e colaboradores 2008. O horizonte H1 ele representa o contato entre as formações Guarujá e Itanhaém, enquanto os demais correspondem a discordâncias dentro das unidades da formação Itajaí-Açu, da formação Marambaia e da formação Septiba. Vale apontar que as principais mini-bacias mapeadas, a mini-bacia 1, a mini-bacia 2, a mini-bacia 3, foram formadas no Albiano. Guerra e Underhill 2012 apontam que as principais mini-bacias se formam em locais onde o sal migrou e formou paredes que delimitam esses depocentros. E isso também foi avaliado nesse estudo. Todas essas mini-bacias elas são lateralmente delimitadas por assalto anticlines norte e sul, e os diápiros, sejam a Salt Roller N3060W ou essa Salt Anticlines, também leste-oeste. A movimentação na região se iniciou de forma tectônica. Uma evidência é a forma de ocorrência dessas unidades pré-alocinéticas, com a maior ocorrência da formação Guarujá por rafting, na porção que corresponde ao embaiamento do norte da área, e formando essas dobras sinclinais na região do platô de São Paulo, que é o domínio compressivo. As feições encontradas nos diápiros que foram formados primeiro, essas Salt Anticlines norte e sul, apresentam graves de crista que não afetam todas as unidades mapeadas, também apontam para essa hipótese. Os diápiros, então, eles foram nucleados inicialmente nessa porção da área, que corresponde ao domínio compressivo, e a direção dessas Salt Anticlines norte e sul, ela também aponta para uma outra coisa que tem que ser analisada. Os principais diápiros existentes na região, eles são aproximadamente perpendiculares ao mergulho da bacia, e a movimentação do sal é perpendicular aos espaços principais e pode ser observado também em alguns perfis experimentais. Portanto, esses resultados eles indicam 4 possibilidades principais. A primeira é que o sal migrou regionalmente de NW para SE por alguns canais paralelos ao sentido do mergulho da bacia, enquanto ia carregando por rafting e dobrando essas unidades pré-alocinéticas. A segunda seria a deposição e movimentação do sal não sendo sobre um embasamento uniforme, apesar de existir uma erosão regional que foi descrita. A terceira é que os diápiros formados nessa fase foram quase que totalmente superimpostos por outras deformações, então a geometria atual não reflete o original. E a quarta é que o sal migrou inicialmente de NE para SW. A mini-bacia 1
ela se formou nessa região onde o Sol havia sido inicialmente nucleado, né, em cima dessas dobras sinclinais fechadas. E mesmo se tratando de um depocentro ativo até então, essa mini-bacia ela foi mais significativa quando foi nucleada e a partir do Oligoceno. A primeira falha antitética, a NSW, foi nucleada durante a deposição da formação Itanhaém, ainda no Albiano. E uma vez que a área é um pouco a leste da falha de Cabo Frio, talvez ela faça parte desse sistema. E simultaneamente, acredita-se que iniciou uma segunda fase de diapirismo, só que dessa vez ele reativo, no qual o Sal foi migrando tanto no sentido do talude quanto oposto ao sentido do talude e consolidando a formação dessas salt rollers N3060W nas regiões de falhas e algumas salt anticlines leste-oeste na região sul. No Albiano também iniciou a formação das mini-bacias 2 e 3, mini-bacia 2 e a mini-bacia 3, que foi formado durante a deposição da sequência A2, ainda no Cretáceo. E a 2 é a mais expressiva da área até hoje, ela é um depocentro ativo. E uma vez que apenas nessa região foram identificadas janelas de sal, a criação de espaço de acomodação proposta por Guerra e Underhill 2012, ela deve ter sido mantida, no qual a movimentação do sal vai criando espaço que aumenta o depocentro. E já a mini-bacia 3, ela foi um depocentro mais significativo entre o Maastrichtiano e o Ruppeliano, e menos expressivo depois disso. E essa passagem do Cretáceo para o Cenozoico, a falha antitética NSW e a falha antitética NW Norte, elas começaram a se desenvolver. Autores como Modic Bruch, 2004, defendem que nessa época, o Cretáceo Superior, o surgimento da Serra do Mar e a subsequência mudança para norte da desembocadura do rio Paraíba do Sul influenciaram fortemente na deposição da Bacia de Santos. E essa mudança de localidade do aporte sedimentar preferencial também é descrita por Guerra e Underhill 2012 como influenciadora na movimentação salífera, criando, portanto, esses padrões sobrepostos. E, de fato, na área de estudo, os principais e mais extensos diápiros são as salt rollers associadas a essas falhas normais, provavelmente formados durante essa transição. E mesmo que a movimentação da unidade salífera tenha sido maior até o fim do Cretáceo, ela não cessou depois desse período e passou a ser marcada pela formação dos grabens de crista e as feições de colapso, como o casco de tartaruga. O colapso aparenta ser importante na configuração de feições formadas a partir do fim do Paleógeno. As feições em casco de tartaruga, formadas com o declínio do sal, inclusive aparentam controladoras da formação da mini-bacia 4. E além disso, nessa fase teve essa nucleação dessas falhas sintéticas NWSE, desenvolvida na região que preternamente era marcada pela formação da mini-bacia 1. Tendo em conta o fim do Neógeno e Quaternário, as falhas lísticas que afetam sedimentos recentes pouco litificados foram formadas na proximidade de falhas normais, indicando que a alocinese ainda está ativa. E dessa forma, diversas falhas lísticas encontradas parecem associadas a feições desenvolvidas concomitantemente com a movimentação do sal, seja a região de diapirismo reativo, as mini-bacias ou grabens de crista. Então, as conclusões com esse trabalho, que no Albiano o início da movimentação do sal se deu de forma tectônica, com nucleação de diápiros na porção sudeste. A formação Guarujá é uma unidade pré-alocinética que ocorre na região de forma alóctone, transportada por raft, e está dobrada na borda dessas salt anticlines, preferencialmente norte-sul. E as regiões onde essas dobras são mais fechadas geraram depocentros que possibilitaram o desenvolvimento de mini-bacias, no caso a mini-bacia 1. E o mapeamento da base do sal é necessário para entender melhor os controles dessa evolução. Entre o Albiano e o Cretáceo Inferior, a deposição da formação Itanhaém e nucleação das falhas antitéticas NSW, provavelmente correlatas ao sistema de Cabo Frio, uma fase de diapirismo predominantemente reativo, formando as salt rollers N3060W e as salt anticlines leste-oeste, sobrepondo as salt anticlines norte e sul previamente formadas, e formando mini-bacias, a mini-bacia 2 e 3, e janelas de sal no sentido. Entre o Cretáceo e o Paleógeno, a sedimentação concomitante com o desenvolvimento das falhas NSW, marcadas pelo crescimento de seção, e a nucleação das falhas NW Norte também incitaram diapirismo reativo, formando essas salt rollers N3060W e a sobreposição das deformações salíferas. Durante esse período, as mini-bacias previamente formadas e as regiões de falha foram os maiores depocentros ativos.
O Cenozoico ele é marcado por grabens de crista e colapso dos diápiros, portanto não tendo indícios de sequências pós-halocinéticas. E essas feições elas incluem as falhas conjugadas com padrões anastomosados e feições tipo casco de tartaruga. Inclusive, essas últimas parecem também ter nucleado a formação de minibacias, a minibacia 4. O Oligoceno é marcado por falhas normais sintéticas nucleadas na região onde existiam previamente minibacias. E o Neógeno ao quaternário é marcado por falhas lístricas que deformam sedimentos recentes não litificados, indicando que a movimentação continua ativa. E por fim, mesmo que autores tenham descrito que a maioria das minibacias foram formadas no Cenozoico, as minibacias existentes na área foram desenvolvidas em duas fases principais. A primeira no Cretáceo superior, entre o Campaniano e o Paleógeno, e no Mioceno. E elas estão relacionadas tanto com a formação de depocentros ainda ativos, quanto a formação de falhas normais sintéticas. Essas foram as referências usadas na confecção dessa apresentação. E eu gostaria de agradecer à ANP por disponibilizar os dados utilizados, a DGB Earth Science pela licença do Open Detect, ao UFPR por toda a infraestrutura, ao LabApp por me acolher e filiar o meu TCC a um dos seus projetos, e a vocês pela atenção. Muito obrigada.